Seu fogão? Uma forma mais. Nobre assim. Não tá? Agitador, não. Qual que seria o teu? Não, porque assim, não é errado não, porque tá agitando as partículas. Bem nascer, né? Tá agitando as partículas do fundo da panela, né? Do ar que tá presente ali. Só que assim, você mora sozinho, você falou, né? Não. Cuidado com as pessoas. Recebi lá a notícia, a gente tá cantando partícula. Galera, então vamos lá. Todo mundo tem a lista, né? Sim, senhor. Então vamos lá, resolvendo. Vamos saber quando o nosso amigo ainda está subindo ainda. Lembrando que essa lista ela está relacionada a processos de propagação do calor, condução, convecção e irradiação, ou radiação térmica. Depender do exercício, da temperatura. Mas você já conectou aí? Bom dia. Essa turma qual é? Segundo B. Segundo B, eu já ia passar lá. Desculpa, o professor só vim para fazer a... Posso continuar? Pode, eu vou só tomar Não, beleza. estoque de cabelo. Então, continuando aí, Rabo de cavalo. essa lista de exercícios está relacionado à processo de propagação do calor. Igual você pegar a menina ali. E aí é o seguinte, lembrando que nos três processos, dois precisa de meio material, condução e convecção. Condução é em meios sólidos, convecção em fluidos em gerais. O que é fluidos mesmo? O que é fluidos mesmo? Água. Gases, líquidos e vapores. Líquidos, gás, vapor. São fluidos. E quando você não tem meio material, você pode propagar energia térmica no vácuo por irradiação térmica. Fechou. Irado. Então vamos lá. Na número 1 aqui, ó, ela descreve para mim o seguinte. Analisa as afirmativas seguintes. Você tem 4 afirmativas, a gente vai discutindo sobre elas e justificando se é certo ou errado, verdadeiro e falso. Na primeira afirmativa, ela fala assim, ó, não existe transferência de calor no vácuo. Verdadeiro. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Por que é verdadeiro? Porque no vácuo não. Não adianta eu também Tem tirar ar, a eu vou botar para ver. Por que é falso? Porque ocorre através da irradiação. Não, mas o caminho é esse mesmo. A gente veio aqui foi pra isso. Discutir, pô, achei que era isso. Não é, por que não é? Professor, assim, você não tá dando pra ver a questão aqui no celular. Tá embaçado, né? Não, é por causa que tá virado. Ah, esse celular deve ter clicado, ele é meio louco. O senhor Deixa eu olhar aí. Porque tá dando pra ver a questão 3, mas você não tá dando pra ver a questão 1. Ah, é porque deu zoom. Ele clica sozinho. Tá vendo aí? Fica de olho aí pra mim aí. É porque eu mandei arrumar. Aconteceu isso ontem, eu mandei arrumar a tela, vocês já viram isso? Aí geralmente fica com Não, meu filho. com deficiência tecnológica, eletrônica, deficiência eletrônica. Aí ele clica sozinho agora. Liga de novo. Aí, ó. Então, peraí. Atividade paranormal. Atividade. Eu acho que o Igor tá com dúvida na 3. Tá com a série dúvida na 3. Pode ser isso também, né? Eu vou chegar lá. Vem, se eu der de novo, eu pauso. Aí eu tenho que desligar até ligar de novo. É chatinho. Justificando aqui, ó, menininha. Fique de olho aí pra gente. Sim, senhor. Não existe transferência de calor no vácuo. Existe sim. A irradiação térmica é assim, ó. Nosso amigão Sol está mandando energia térmica para a Terra através de radiação térmica. Entre o Sol e a Terra é vácuo. Então essa afirmativa é falsa. Beleza. Segunda afirmativa. A energia térmica se propaga nos solos, principalmente por condução. Verdadeiro. Para ficar mais reforçado, não seria principalmente, não. É por condução dos solos. 3. Quanto maior a temperatura de um corpo, maior a quantidade de radiação emitida por ele. Verdadeiro ou falso? Por quê? Pela radiação quente. Cara, isso é básico. A gente falou lá no copinho Stanley, na garrafa térmica. Quando eu vou falar das bebidas quentes, quando você coloca uma bebida muito quente, ela radia mais.
Quanto maior a temperatura de um corpo, quanto mais quente, maior a quantidade de radiação emitida por ele. Por isso que eu comentei com vocês, por que o copo para bebida gelada tem uma melhor eficiência do que a bebida quente? Porque o sistema para isolar uma bebida gelada é mais fácil. Ela não radia energia dentro, então não precisa dar espelhado muito. Só ali meio, um pouco brilhoso. A quente não, radia bastante. E o sistema já não é 100%, então é mais difícil. Então esse aqui é verdadeiro. 4. Os copos escuros são melhores absorvedores e melhores emissores que os copos claros. Falso. É verdadeiro ou falso? Falso. Beleza. Deu o zoom de novo? É pra cá, viu? Deixa eu pausar aí. É assim mesmo. Então vamos lá, justificando no meu 4, um pouco a tela escura, porque eu baixo um pouco o brilho. Questão 4. Não, afirmativa 4, desculpa. Os copos escuros são melhores absorvedores e melhores emissores que os copos claros. Isso aqui é verdadeiro, viu? Vou justificar. Como assim? Vou justificar. Então a questão ela pode voltar a aparecer para vocês. Ela foi no Enem uns 3, 4 anos atrás. No experimento básico, você pode pegar uma garrafa. Aí no que você coloca uma rolhazinha, né? E fura e coloca um termômetro lá dentro. Você pinta a garrafa toda da cor preta. Aí você pega uma outra garrafa PET. Pode ser de vidro também. Pinta ela toda de cor branca. E põe um termômetro em cima também. Se você deixar exposto no sol, você vai perceber que a garrafa de cor preta ela vai aquecer muito mais rápido que a branca. Colocou lá os dois no sol e olha a temperatura. O preto vai absorver energia, muito mais energia, sobe maior a temperatura. Na hora que você tira do sol e coloca na sombra, você vai observar que a cor preta ela vai diminuir mais. Usando a justificativa também, explicando sobre cores. Cores, tudo que a gente enxerga é onda eletromagnética. A cor branca, pergunta, a cor branca é a formação de quais cores? Todas. Oi? Todas? Todas as cores. As 7 cores primárias. O branco, para quem não sabe, experimento básico. Você pode pegar um disco e pintar na mão mesmo. As 7 cores primárias. Vem um discozinho. Sei lá, se tiver uma furadeira é melhor, porque a velocidade é maior. Mas você prende aquele discozinho e põe para girar. Quando ele começa a girar muito rápido, você vai ficar branco. A cor branca é a junção das 7 cores fundamentais, né? Ou básicas, que a gente tem. Quando a luz branca vem do sol, ela bate em tudo que tem a cor branca e reflete todas as cores, porque a gente enxerga branco. Quando você tem um objeto de uma cor vermelha, ele absorve todas as cores e só reflete a vermelha. Quando você tem um objeto com azul, ele absorve todas as outras cores e só reflete o azul. O corpo escuro, o corpo da cor preta, quando a energia dentro vem, a onda eletromagnética, cor branca, luz do sol, pode ser que a gente enxergue também. Quando chega na cor escura, ela absorve tudo, não reflete nada. Então, que sinal é esse? Se ele está absorvendo todas as energias eletromagnéticas, a tendência daquele corpo é esquentar mais. Que cores também emitem uma frequência de temperatura. Não sei se já estava assistindo documentário ou sobre isso. Por isso que algumas lojas têm cores específicas. McDonald's vermelho. Isso aí é um estilo de comer, né? Desculpa. Mas algo mais frequente, mais frequência maior, mais quente. Vocês estão sobre isso, eu acho, eu acredito no ensino fundamental. Cores quentes, cores frias, tudo se justifica. E também quando a gente está andando no sol, quando a gente está com roupa preta, queima mais, isso tem a ver? Porque absorve mais energia. Porque o sol é emissão de luz branca. Fora da atmosfera, a cor é branca. Aqui a gente vê nessas tonalidades para a atmosfera. Inclinação da posição e tal. Às vezes pode estar coincidência de muitas partículas no ar, gera uma outra coloração também. Mas quando você está exposto, toda a luz que vem, luz, cores que está sendo emitida, absorve tudo a cor preta. Quanto com a cor preta por baixo, absorve tudo. Então a cor branca, que é igual no caso já reflete melhor.
Ela. Tem uma gaveta. Eu não quero esquentar o que tá lá dentro. Se eu encapar ela no papel preto, vai esquentar mais. Você tem um quê? Uma gaveta. Gaveta? É, aqui eu vou pôr dentro dela que não pode esquentar. Se eu encapar no papel preto, vai esquentar mais, né? Sim, ué. Porque vai absorver mais energia. Eu não sei se... A gaveta é de madeira? Então, vai esquentar a madeira. Por consequência, está lá dentro, vai dar uma esquentadinha também. Assim, a gente está vendo essas discussões de esquentar e esfriar, uma analogia do mundo mais perfeito. Porque talvez essa gaveta aí você vai encapar na cor preta, mas a gaveta fica dentro da sua casa, protegido praticamente do sol o dia inteiro. Entendeu? Agora, se você for fazer um comparativo de uma gaveta encapada da cor branca com a preta no sol, talvez no final do resultado, o que está lá dentro vai esquentar bastante. Mas é porque você deixou um intervalo de tempo maior. Dependendo do intervalo de tempo, se for um intervalo de tempo mais curto, a cor preta vai esquentar aquilo lá muito maior do que a que está na cor branca. O ideal para coisas para proteger mais é revestimento cromado, papel alumínio. Por isso que se você vê, eu comentei já, o chocolatinho que você vê na... A galera vende caseiro às vezes, eu nem vejo isso mais. Passa papel alumínio. Papel alumínio em volta para proteger. A radiação luzinha refletir, um pedacinho e embora. Protege 100%? Não, mas já ajuda. Conserva bem mais. Certo? Sim. No caso da cor azul, que se eu não me engano, uns anos atrás, eles queriam até utilizar em São Paulo para pintar as ruas por conta do calor. Por disso. O azul, vamos fazer um comparativo azul e branco. Se você tem algo muito branco, você vai ter um índice de reflexão alta e aquilo se torna mais fresco. Mas você consegue imaginar que aquilo também vai te irritar nos olhos? Imagina uma rua pintada de branco, fica até ruim você ficar olhando. De azul, ele vai refletir só com a azul, as outras vão absorver. Mas a azul é mais suave. Entendeu? A azul, se eu não me engano, ela entra nas cores frias também. Tem as cores frias e as cores quentes. A azul é a que entra na cor fria. Né? Quando a gente fala em tecido e tal, mas ela classifica em tudo. Então, eu acredito que seja caminhando para esse caminho. O mais eficiente é branco. Mas você imagina, um lugar que está com incidência, está um lugar todo branco, o sol bate ali, cara, você não dá pra nem ficar olhando. Meu pai é um exemplo assim, a gente pintou a parede do muro lá, quando dá um período ali de meio-dia em diante, umas 3 horas, o sol fica incidindo lá, se a gente fica lá fora, fica ruim. Aqui isso que cor é essa? Amarelo. Aqui dependendo da incidência do sol já irrita, imagina se fosse branco. Bate lá na nossa sala. Entendeu? Então tem tudo isso para a análise. Continuando. Então os focos escuros sim são melhores absorvedores e melhores emissores. Viu? Isso aqui é verdadeiro. Outra coisa. Na questão 1, ele quer saber as corretas. Aí você tem 2, 3 e 4. Aí você tem aqui, ó, 1, 2, 4, 8, 16. Ele pergunta, a somatória das afirmativas corretas é. Então a gente vai analisar só as que estão corretas. Por exemplo, 1 falou que é 1 e 2. 1 e 2 é tudo correto? Não. Sai fora. 2, 2 e 3. Sim. 4, 3 e 4. Sim. 8, 3 e 1. 3 e 1, não. E 16, 2 e 4. Correto? Então essa está correta aqui, ó. 2, 4 e 16. Se eu somar 16 mais 4, 1 mais 2, 22. Isso é um tipo de questão aí, ó. Tá, já estreiei. Mais nunca. Serve para você ter esse tipo de. Perguntas? Não, senhor. Ok. Questão 2. Fecha essa conta, professor. Ah, sim, vamos lá. Isso é um tipo de questão, viu? Como se chama? Isabela. Eu acho que eu comentei com vocês, existem vários tipos de questões. A mais comum que a gente faz é a múltipla escolha. Mas tem alguns vestibulares por aí que tem essa autonomia e pode fazer tipos de questões onde você analisa a afirmativa que a gente fez
E ele pede para você fazer uma somatória das questões corretas. Aí um exemplo aqui, ó. A1, o número 1, está afirmando que 1 e 2 está correto. 1 e 2 não está correto, só é 2. Ok? Aí, no número 2 aqui, ó, está falando que 2 e 3 está correto. Realmente, 2 e 3 está correto. Então ele está dentro. 4. Professor, por que esses valores são valores... Tem um nome bonitinho, não gostaria de falar matematicamente, mas são valores escolhidos justamente para dar uma somatória, para a gente organizar as questões melhor. No sentido assim. Aí, 4. 4, estou falando que é 2 e 4. É 3 e 4 está correto. Realmente, 3 e 4 está correto. 8, falando que é 3 e 1. Não está correto. 1 não está correto. 16, falou que é 2 e 4. Realmente está correto. Então, quais desses números que bate com as afirmativas que eu falei? 2, 4 e 16. Como que eu faço a somatória desses valores? 16 mais 4, 20. 1 mais 2, 22. A somatória das afirmativas corretas é 22. É isso. Cuidado com esse tipo de questão. Às vezes a questão é fácil, mas quando você fazer a somatória, você erra. Questão 2. O automóvel possui uma mistura aquosa em seu sistema de arrefecimento. Arrefecimento, para quem não sabe, é sistema de refrigerar o motor do veículo. Essa mistura é bombardeada fazendo circular o calor do motor até o radiador, onde o calor é dissipado para o meio ambiente. Um motorista liga o motor desse automóvel e parte para a sua viagem. Decorridos 10 minutos, ele observa no indicador de temperatura no painel que a mistura chega ao radiador a 90 graus Celsius. 90 graus Celsius. E permanece em torno desse valor durante a viagem. Isso ocorre por quê? Aproveitando aqui, todo veículo tem que trabalhar na faixa de temperatura. Cada motor varia um pouquinho, mas a média é 120 graus Celsius. Os motores de veículos. Para ter uma temperatura ideal, para ele ter um bom funcionamento, igual ao nosso corpo. Ele tem uma temperatura ideal para os nossos órgãos funcionarem lindamente, você não sentir desagradável. Né? Se você abaixar, você sente que está aí, né? Está ruim. Se subir mais, assim por diante. O veículo também, para funcionar tudo bonitinho. Aí ele quer saber por que isso acontece, por que ele manteve nessa temperatura. Aí você tem as opções. Letra A, o radiador dissipa mais calor do que o motor produz. Letra B, o radiador dissipa mais calor quanto maior a temperatura da mistura aquosa. Letra C, o motor libera menos calor quando aquecido acima da temperatura. Letra D, o motor para de produzir calor acima dessa temperatura. E letra E, o radiador dissipa menos calor acima dessa temperatura. Qual a alternativa que você acha que está correta aí? E aí? Não tem porquê. Então vamos analisar aí. Letra A fala assim, ó, o radiador dissipa mais calor do que o motor produz. Vou deixar só um pontinho aqui. Letra B. O radiador dissipa mais calor quanto maior a temperatura da mistura. Sim. C. O calor libera, o motor libera menos calor quando aquecido acima dessa temperatura. Isso não justifica muito não. O motor libera menos calor quando aquecido acima dessa temperatura. Não justifica não. De novo, o motor libera menos calor quando aquecido acima dessa temperatura. O motor para de produzir calor acima dessa temperatura, não para de produzir. O radiador dissipa menos calor acima dessa temperatura. Oi? Não, né? Não. Letra A e B. Aqui está mais um caminho. O radiador dissipa mais calor do que o motor? Não. Não tem como, né?
Porque senão ele não conseguiria subir naquela temperatura. O radiador dissipa mais calor quanto maior a temperatura da mistura aquosa. Sim. Porque vai ajudar a trocar energia térmica com o meio, né? Tá escrito bem ali. Olha, Tá escrito bem ali. é ali na onde? Que no indicador de temperatura do painel, que a mistura chega ao radiador com 90 graus Celsius A gente pode trabalhar isso, 90 graus Celsius. e permanece em torno desse valor durante a viagem. Tudo depende da mistura que chega ao radiador naquela temperatura e permanece naquela temperatura. Decorrer 10 minutos, você observa com o indicador de temperatura do painel que a mistura chega ao radiador com 90 graus Celsius e permanece em torno desse valor durante a viagem. Porque depende da mistura, se comentar, né? Sim. Tá bom, é isso aí. 3. Esse lá tá dando azul, não? Não, tá Tá na paz. Para diminuir o efeito da perda de calor pela pele e uma região muito fria do país, Gabriele realizou vários procedimentos. Analise abaixo aquele que, ao ser analisado, minimizou os efeitos de perda de calor por irradiação térmica. A gente troca energia térmica com ar atmosférico. Atmosférica em condição de temperatura a gente pode considerar combustão. Porque partícula, eu acho que eu já falei isso com vocês, tem muito abafado, fica ruim, porque ele parece vapor também. Ele quer saber por irradiação térmica. Irradiação térmica é aquela situação que eu mostrei para vocês. A região que vai liberar mais, vai irradiar mais é a região que tem os órgãos, não seria essa região, certo? Eles estão trabalhando, estão mais vivos que o restante, grosseiramente falando. Aí eu tenho aqui algumas afirmativas que melhor pode diminuir essa troca de energia térmica por irradiação. Letra A. Fechou os botões da blusa, das mangas e o colarinho da blusa. Isso vai ajudar? Pode ajudar. Mas a gente tem que analisar todos. B. Usou uma outra blusa por cima daquela que já usava. Pode ajudar? Sim. C. Colocou um gorro, cruzou os braços e dobrou sobre as pernas. Pode ajudar? Sim. D. Colocou um cachecol de lã no pescoço e enrolou por 2 voltas. Ah, não deu mais. Cabe um galho. Mais no pescoço. Vestiu uma jaqueta jeans sobre a blusa que usava. Ele quer saber aqui, ó, assinar abaixo, aquele que ao ser realizado minimizou o efeito minimizou os efeitos da perda de calor e radiação. Das afirmativas que a gente tem, a letra A fechou os botões da manga e o colarinho da blusa. Ajuda? Sim, mas é muito pouco. Comparativo que a gente tem. Usou outra blusa por cima daquela? Ajuda. Mas em comparativo, um exemplo. Vestiu a jaqueta jeans sobre a blusa que usava, praticamente a mesma justificativa. Colocou um gorro, cruzou os braços e dobrou sobre as pernas. Lembrando de novo que a região mais quente do nosso corpo, né, quando a gente tem um câmara de calor, está concentrado aqui, ó. Então, você colocar um gorro para dar uma ajudinha, sim, mas o efeito biológico que a gente já faz, sem recorrer a algo para vestir uma vestimenta que isola melhor, sempre é feito cruzar os braços fazer isso. Isso a gente já faz, é uma evolução biológica de proteção ao frio, né, vamos falar assim. Então a gente já faz isso por natureza. E também às vezes se juntar também quando está muito frio. Então, das alternativas C é que melhor vai minimizar essa perda por irradiação térmica. Certo? Letra C. Tem mais uma, né? Quatro.
umidade é um conteúdo da água presente em uma substância. No caso do ar, a água na forma de vapor pode formar gás homogêneo incolor a sua concentração no ar, se estiver abaixo, no ar, estiver abaixo do limite de absorção de vapor de água pelo ar. Esse limite é chamado de ponto de orvalho e ele caracteriza a saturação a partir da qual ocorre a precipitação de neblina ou gotículas de água. O ponto de saturação do vapor de água no ar aumenta com a temperatura. De novo, o ponto de saturação de vapor de água no ar aumenta com a temperatura. Um fato interessante ligado à umidade do ar é que um dia muito quente, o ser humano sente-se tecnicamente mais confortável em um ambiente de baixa umidade. Esse fato se deve ao... Então, vamos lá. Igual eu comentei com vocês, nesse tipo de caso sensorial, não falando da liberação de calor por irradiação do sistema do órgão, essa troca de calor é dada por condução. A gente tem ela por condução. Quando a gente tem um dia muito abafado, no sentido de ter muita umidade, fica ruim a gente trocar calor por causa do seguinte também. A água, ela dificulta um pouco a gente suar nesse sentido, a gente precisa de gente abafado. Aqui está falando quando a gente tem no fato, um fato interessante ligado ao ar é que em um dia muito quente, o ser humano se sente termicamente mais confortável no ambiente de baixa umidade. Isso vai ajudar a gente suar, esse suor evaporar, e a gente fazer essa troca de energia térmica melhor. Das afirmativas, a gente tem na terminação de irradiação, convecção e combustão. As que vai classificar é que tem condução. Então seria C ou E. Se a gente sente agradável, você acha que a gente está recebendo energia térmica ou está liberando energia térmica? E aí? Liberando. É mais comum a gente ter uma sensação térmica favorável, no sentido do nosso sistema biológico, quando a gente está tendo uma certa perda de calor, mas não muito brusca. Quando a gente normalmente está fresco, é porque você está perdendo energia térmica de uma forma mais suave. E se for mais extremo, você está frio, já começa a ficar ruim. Então, no ambiente onde você se sente mais favorável, é mais fácil, então, a alternativa que vai conceder é essa aqui, ó, cedido pelo corpo com condução térmica. A gente tem essa liberação. É onde? Não, senhor. Sala. Vai, olha. 4? Desculpa.